esse esquema não foi montado, não foi arquitetado nesse governo. Mas está sendo apurado e vai ser concluído aqui durante este governo. Eu queria começar aqui fazendo uma linha do tempo, porque muito é falado sobre a MP 871, dizendo que a MP 871 seria um MP de combate às fraudes. Presidente, ministro, a marca fantasia que diziam era essa. Mas é importante nós dizermos aqui do que estamos tratando, sobre o que nós estamos nos referindo. A fraude que propunha a MP 871, que se diziam na época, era contra os beneficiados. Eles queriam limitar o auxílio-doença, acabar com o auxílio funeral, reduzir os benefícios dos beneficiados. E a fraude que foi desbaratada e investigada pelo nosso governo diz respeito à revalidação da autorização de descontos de entidades criminosas. Então vamos à linha do tempo desse tema. Sobre esse tema, o dispositivo que estava na MP 871 teve várias propostas de alteração e de supressão, e não foi somente de parlamentares da base do governo não, ministro Volney. Eu estou aqui, olha, meu querido... Eu tenho aqui uma emenda a essa medida provisória no mesmo termo, do meu querido colega, deputado Luiz Carlos Mota, hoje do PL, foi nosso relator do orçamento. E não quero fazer nenhuma acusação ou ilação em relação a ele. Ele fez uma emenda nesse sentido, obviamente pelas razões dele. Mas esta fraude aqui ocorrida, a fraude ocorrida, a atuação do principal lobista, do famoso careca do INSS, como aparece na imprensa, a atuação dele se dá sobretudo com a captação indevida de dados do INSS. Aí sobre isso é importante ser dito uma coisa, meus colegas senadores. Foi apresentado nessa MP 871 uma emenda. A emenda foi apresentada para que tivesse transparência dos dados do INSS por um deputado do PSB. E o que foi feito pelo então presidente Jair Bolsonaro? Ele vetou esse dispositivo que garantiria maior transparência. É o artigo 124 dessa medida provisória. E essa medida provisória 871, ao final, acabou sendo aprovada. Mas... postergando por 3 anos, até dezembro de 2021, a revalidação dos dados. Mais adiante teve outra MP, a MP 1006. E é bom de se destacar, o relator dessa MP 871 foi um relator do PL. Hoje, um relator do PL que, inclusive, veio a ser candidato do presidente da República a prefeito de Manaus, posteriormente. Teve outra MP, a MP 1006. O relator, de novo, foi um deputado do PL. Nessa, inseriu no texto do dispositivo que a revalidação dos descontos, ministro, só iria até 31 de dezembro de 2022. O presidente da República de então, o presidente Jair Bolsonaro, não vetou. Mas aí teve uma terceira medida provisória, a 1007. Foi colocado um jabuti nessa medida provisória, revogando a revalidação da autorização de descontos. Foi aprovado pelo parlamento. O senhor presidente da República de então, Jair Bolsonaro, o que fez? Sancionou a medida provisória sem esses vetos. Se um desses dispositivos não tivesse existido, um deles sequer não tivesse existido, nós teríamos desbaratado esse esquema montado no INSS já há 4 anos. E é importante destacar, são 11 entidades fraudulentas que estão sendo investigadas. Dessas 11, elas foram montadas entre 2019 e 2022. Sobre essas entidades, é importante destacar o caso de 2. A primeira delas, a Ambec. Essa Ambec é a fraude, a maior envolvida nas fraudes não é outra não, é essa Ambec, é a primeira colocada. 35% a 40% das fraudes dos bilhões é dessa Ambec. Quem é que avaliza a entrada da Ambec dentro do Ministério da Previdência? É um cidadão conhecido como José Carlos Oliveira. O senhor José Carlos de Oliveira, servidor público da Ambec, ele era, ao mesmo tempo, diretor de benefícios da Ambec. Só concluindo, senhor presidente, o senhor José Carlos de Oliveira, nessa época em que ele abre as portas para a entrada da Ambec, ele já tinha recebido advertência do Ministério Público Federal, de procuradores que já achavam estranho a atuação dessa entidade. O que é que o governo faz? O governo o demite? Não, o promove. Ele vira depois, em 10 de novembro, presidente do INSS. Para concluir, aí depois, meu querido presidente, o que é que acontece, senhor Carlos de Oliveira? Tá aí para todo mundo. Será que é o presidente Lula que está dando posse ao senhor José Carlos de Oliveira como ministro da Previdência em 2022? Me parece que aquele ali é o senhor Jair Messias Bolsonaro, que mesmo com investigação sobre a Ambec, mesmo com as investigações ocorrendo sobre a Ambec, ele abre as portas para que ela entre no INSS. A segunda entidade, presidente e ministro, é uma tal de Conafer. Essa Conafer tem um presidente que diz que é pecuarista. Essa entidade foi denunciada
Foi denunciado e foi revelado ontem pelo Jornal Nacional quando ela foi denunciada por um servidor que chegou a ser ameaçado de morte. Foi bom o depoimento, ainda há pouco, e eu quero aqui arguir, realmente houve uma retificação devida pelo ministro Sérgio Moro, porque ele não era ministro na época. Mas o ministro Sérgio Moro diz quando foi o depoimento. O depoimento foi em setembro de 2020, quando o ministro Sérgio Moro saiu, mas durante o governo anterior. Qual a providência que foi tomada naquele período? Qual a medida que foi tomada naquele período? Por fim, alguns colegas aqui lembram de alguns personagens que estão envolvidos nessa história toda. Senador Randolfo, o senhor Danilo Trento, da Precisa, lembram? CPI da Covid? O senhor Maurício Camisotti, os colegas lembram da CPI da Covid? Eles estavam roubando vacina entre 2020 e 2021 e entrando na fraude do INSS com suas entidades suspeitas. Senador... E sobre o seu Vigílio? Senador quer Randolfo. perguntar quem foi que nomeou o seu Vigílio? Então busque nos anais de 2020. Senador Quem Randolfo. foi nomeado por qual governo ele foi nomeado procurador do INSS? Repito, essa fraude não começou no nosso Para concluir, senador. mas vai terminar agora. Para concluir, senador. Muito